Oi, eu sou a Regiane Vidal, sou terapeuta ocupacional, e agora no mês de maio, como é comemorado o Dia das Mães, a gente está aproveitando o tema para falar sobre alguns pontos da maternidade não dita, né? Aquelas particularidades da maternidade que a gente só vai descobrindo no dia a dia e para cada pessoa é uma descoberta diferente, e dependendo do tipo de maternidade também, né? É uma forma diferente. Então, pensando nisso, hoje a gente está aqui fazendo um bate-papo com a Dani e vou deixar ela se apresentar aí para a gente entender por que que a Dani está aqui fazendo parte desse tempo com a gente. Conta aí, Rê, Dani. obrigada por essa oportunidade, né? Espero conseguir aí acrescentar, partilhar um pouquinho da experiência. Meu nome é Daniele, eu tenho 44 anos, eu tive eu acredito que uma maternidade já tardia, né? Porque meus filhos chegaram, Timóteo nasceu, eu tinha 42 anos, depois eu tive o Joshua, que tem um aninho, eu já tinha 43 anos, um intervalo super curto entre um e outro, depois de 8 anos tentando, depois de perder 3 bebês e ter desistido da maternidade, né? Ter me acomodado na minha frustração e na impossibilidade, segundo os médicos. Aí fui surpreendida pela graça e, de repente, descobri que estava grávida, fiquei assustada e permaneço. É. E conta, qual é o seu tipo de maternidade? Eu acho que a sua maternidade ela se encaixa em alguns, mas hoje você também tem uma característica bem específica, né, na tua maternidade. E conta aí um pouquinho como você vive a sua maternidade, onde você vive a sua maternidade. A minha maternidade, ela é considerada uma maternidade multicultural, por conta de viver fora, né, do nosso país, né, a gente desenvolve um trabalho fora do nosso país, e aí a gente acaba precisando ter cuidados diferentes com as crianças, né, tanto com o Timóteo de 3 anos agora e o Joshua de 1 ano, então nós temos desafios diferentes, né, e eu penso que ser uma mãe multicultural é um ato de fé, de coragem e de dependência. Porque quando você está em outra cultura, a gente tem diversos desafios, muitos não mensuráveis, né? Eu acho que a maternidade em si, ela já traz consigo muitos desafios. Eu lembro que quando eu estava grávida, uma vez eu conversando com a minha terapeuta, eu disse para ela, eu tenho medo da maternidade. Ela falou assim, mas por que se você esperou por tanto tempo? Eu falei, porque eu tenho medo de não conseguir ser uma boa mãe. E eu quero estar pronta quando meu filho chegar. E então ela disse para mim, você não vai estar. Você não vai estar pronta. Né? Não espere por algo que você não pode alcançar. Eu falei, como assim eu não vou estar pronta? Ela falou assim, você vai aprender no caminho. Então, todos os dias, né? Todos os dias eu estou tentando aprender como ser mãe, né? Na diversidade de desafios, de tarefas, de cuidado, que no princípio para mim era como que eu vou alimentar, como que eu vou dar comida, se eu vou conseguir amamentar, e aí de repente aquilo que a gente vai se acostumando, a gente já sabe amamentar, a gente já sabe trocar fralda, a gente já sabe dar banho, e aí vão vindo outros e outros e outros, e não é diferente quando você está em outra cultura, né? Porque o teu filho, por exemplo, quando a gente vive em outra cultura, o filho da gente é um filho de terceira cultura. O meu filho não é brasileiro, meu filho também não é da outra cultura. De onde é o meu filho, né? O meu filho é uma criança de terceira cultura. E uma criança de terceira cultura é uma criança que não tem um lugar, né? Eles são considerados crianças sem lugar. Uma criança sem lugar é também uma criança sem amigos, porque quando ele faz amigos, ele precisa mudar para um outro lugar. E aí, de repente, ele tem que começar tudo de novo. E aí, se ele está numa escola, ele tem que conhecer outra professora,
Outro desafio é a língua, né? Porque a gente está em casa, a gente está falando português. E aí, de repente, numa outra cultura, ele vai falar uma outra língua. Muitas vezes eles não sabem, eles precisam aprender. Aí, um grande desafio para a gente, como mãe, por exemplo, é alfabetizar o nosso filho na nossa língua e, às vezes, na outra língua também, né? Porque quando você muda de um país para o outro, você pode colocar a criança na escola, mas você também pode educar a criança em casa. Os danos emocionais são menores. Tem gente que fala que os danos sociais também, que isso afeta a sociabilidade. Não afeta, porque ele tem outros círculos de convivência. Mas para a mãe é um desafio, porque a gente tem uma tarefa a mais, né? Organizar essa dinâmica escolar do filho. Então, o desafio da gente é se despedir de um lugar e começar de novo. E até pensando nessa questão, assim, porque a sua realidade, ela é muito específica, porque às vezes a gente pensa em morar fora do país, não existe tanto o transitar, né, em alguns territórios, que, por exemplo, eles nasceram em continentes diferentes, né, até mesmo, um para o outro, e aí você entender, tipo, o sistema de saúde, entender onde acontece o parto, como acontece o parto, por mais que você está acostumado com uma realidade, e por mais que você não tenha, por exemplo, parido no Brasil ainda, você sabe como funciona, né, o sistema de saúde. Aí você chega num lugar completamente diferente, tem uma experiência de um jeito, depois você tem outro filho numa outra realidade completamente diferente. E fico pensando, né, como que isso deve também é, afetar essa dinâmica de construção de entender o cuidado, de entender a maternidade, de entender o suporte ali, né, do próprio território de assistência, né, de cuidado. Eu lembro de uma história bem engraçada, acho que de uma comentou de como assim o cuidado, por exemplo, com as coisas de contaminação das crianças é diferente. Não precisava chegar e enfiar o dedo da boca do bebê de 3, 4 meses, assim, você, meu Deus, mas tipo, isso é comum em outro lugar, deve ser assim, muito louco ter que controlar tudo isso, que também vem de uma raiz cultural, de uma história, de uma trajetória que você viveu dentro de um lugar, assim, gente, como que é tudo isso, assim, né, na prática? É você desenvolver habilidades que você jamais imaginou que você teria, né? E aceitar o desafio e se desafiar. Porque essa situação que você trouxe, ela é muito interessante, porque nós tivemos que sair da cidade onde morávamos, na época a gente estava morando no Reino Unido, e nós tivemos que ir para Londres para tirar o... Não é nem a certidão de nascimento do meu filho, é uma transcrição de certidão de nascimento. Ele teria que ter o documento porque a gente é brasileiro. E aí ele tinha 3 meses, né? 2 para 3 meses. E aí fomos na casa de um casal de ingleses, e aí o marido pediu para segurar o Joshua, e ele segurando o Joshua, de repente eu olhei, ele com o dedão assim na boca do Joshua, o Joshua babando, e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, assim, eu não falei nada, mas ele só olhou para mim e falou assim: ah, ele precisa morder, ele estava pedindo para mim para morder o dedo. Em nenhum momento ele levantou da mesa para lavar as mãos, nada. E aí eu pensei, certo, eu vou pirar agora ou eu vou deixar fluir? Eu vou deixar fluir, né? Eu vou deixar fluir, a gente está aqui, a gente está se alimentando. E não só isso, várias outras situações. Meu outro filho, o Timóteo, um dos casais que morávamos, eles eram indianos. Então, ela falava assim para mim: ele gosta muito da minha comida, só que tinha muita, muita, muita pimenta, muita. E aí ela fazia a comida, dava para ele. Ele ficava vermelho, 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 vermelho. Ele se acostumou tanto a ponto de falar para mim: mamãe, você não vai colocar spice na comida? Falei, Timóteo, e assim, aí você fala, gente, a gente toma tanto cuidado, eles usam muito mais óleo. Aí ela comprava um monte de tiquinitos para dar para ele, sempre queria dar doce. Eu ainda não dava açúcar, porque ele tinha 1 ano e meio.
E aí você olha para isso, você tem que se adaptar, né? Não tem jeito, a gente não tem assim outra opção. Mas eu confesso que é um desafio e você me fez lembrar de algo. Um desafio que foi muito difícil para mim. Eu lembro que a gente morava numa guest house e a gente recebia gente do mundo todo, era um centro de treinamento, e todas as vezes que tinha reunião das equipes do mundo, a gente não podia muito ficar na parte do refeitório, né? E aí eu lembro assim que um senhor de uma outra cultura, ele sempre pegava meu filho pelo braço e colocava para dentro da cozinha. E aquilo era muito difícil para mim, porque a gente não tem isso aqui, né? A gente simplesmente, ó, fulano, a gente fala para o pai e para a mãe, ainda assim com muito receio, né? Do mimimi. E ele pegava e jogava o meu filho para dentro da cozinha e falava: você tem que ficar aí. Eu ia imediatamente assim para o quarto, estava grávida, né? O que já não ajuda. E eu lembro assim que eu chorava, eu só saía do banheiro assim, depois que eu tinha chorado. E isso para mim foi um desafio muito difícil. E assim, todo o tempo que a gente viveu lá, a gente conviveu com essa situação, até que quando faltaram 2 meses, aconteceu a situação, e aí meu filho já tinha nascido, eu já estava diferente, e aí então eu falei, tira a mão do meu filho, aí até que eles vieram, e aí eu falei, olha, eu não gosto que vocês façam isso. E eles disseram, nossa, mas a gente nunca percebeu, para a gente isso é comum. Então é cultural. Então o desafio de você conviver entre culturas, ele é maior para a gente quando a gente tem filhos, porque aquilo que é comum para o outro, às vezes para a gente é uma ofensa emocional de um tamanho maior quando aquilo afeta os teus filhos. E ao mesmo tempo é um desafio porque você tem que viver como equipe, com transparência, com amor, com cuidado, e entender que algumas coisas elas são culturais, elas não são pessoais. Ele não estava educando o meu filho. Ele estava fazendo o que eles falam no país dele. Desculpa, foi muito difícil. Isso foi muito difícil para mim. Eu acho que isso é muito importante, assim, né, o que você está falando. Eu acho que vai enriquecer muito, porque principalmente quando você se torna mãe, lógico que as decisões que levaram vocês a se tornarem pais multiculturais, uma família multicultural, pode ser diferente de várias outras, mas muitas pessoas idealizam, ai, o sonho de morar fora, de criar um filho fora, de construir tudo isso fora, não jogando balde de água fria, mas de construir isso com sobriedade, né? E entender o que vai fazer você tomar essa decisão, porque é uma decisão que não é só de prosar, e meu filho vai falar outra língua, vai conviver com pessoas de outra cultura, ter acesso a outras coisas, né? Acho que tem esse outro lado, né? O da maternidade não dita de estar fora do país, que não é que agora vamos desistir dos nossos sonhos, não, mas de entender, né? O pacote completo, de que não é só esse lado, a questão disso mesmo que você falou, né? Não sei, da solidão da maternidade, num lugar que as pessoas talvez não entendam as questões hormonais, assim, essas mudanças que o corpo vai passando e de que cada um reage de uma forma. Então, eu fico pensando, assim, nas milhares de coisas que muita gente nem imagina, só o sonho de morar fora do país, criar família fora do país. Não, é você exercitar a fé e ser fortalecida na fraqueza, porque eu me recordo, por exemplo, de uma vez que o Timóteo ficou doente. Ele estava com 40 graus de febre. O protocolo aqui vai para o médico. E, e nós ligamos lá, você não pode ir direto, ligamos, aí falaram que iam mandar uma ambulância, depois disseram que ia demorar, por fim mandaram a gente ir direto para o hospital. Só que aqui você chega no hospital, você é atendido. Então tem que fazer um agendamento no pronto-socorro. Nós chegamos lá, um frio, um frio, um frio, um frio. Aquele frio porque todas as casas elas têm aquecimento interno. E aí quando chegou esse menino já vomitando com febre, e aí passou na triagem depois de umas 2 horas, eu com aquele barrigão,
E aí eu lembro que quando ele chegou na triagem, foram verificar a temperatura e falaram, tá com 40 graus. Eu pensei, vai para emergência, né? Vão resolver o problema agora. Aí falaram, dá para ele paracetamol. Aí eu olhei, eu pensei, eu já dei, não funcionou. Dá paracetamol. Aí passou um tempo, passou meia hora, uma hora, eu lá sentada, do lado de fora, e aquele frio. E aí eu fui lá, falei, olha, não passa, a febre do meu filho não baixa. Espera mais um pouquinho, mãe, 1h30. A febre do meu filho não baixa. 2 horas, não baixa. Tira a roupa dele. Eu falei, o quê? Tira a roupa dele. A hora que pediram para tirar a roupa dele, e assim, tira a roupa não é tira a roupa, é tira a roupa. Eles foram tirando a roupa dele, aquele frio, eu falei, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E grávida, né, eu já estava de 9 meses, e aí eles foram tirando a roupa dele, eu não podia colocar. E aí eu falei, mas a febre dele está muito alta, vamos dar ibuprofeno agora. E eu sei que a gente chegou no hospital às 7h30 da noite, a gente ficou a noite inteira, e nós fomos atendidos por um médico a cada 2h30, eles davam paracetamol e ibuprofeno, fomos atendidos por um médico às 7 da manhã, 7h15 mais ou menos, para dizer que ele estava com dor de garganta, ficou a noite inteira sem roupa e tomando ibuprofeno, paracetamol a cada 2h30. Foi atendido, fomos para casa. Chegamos em casa, era 9h30 da manhã. Colocamos ele para deitar, ele extremamente cansado. De repente, ele acordou. Ele teve um surto. E ele começou a chorar, e ele gritava, mamãe, 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 mamãe. Ele gritou por meia hora. Foi o momento mais difícil para nós, porque a experiência naquele hospital, para ele, foi péssima. Ele não sabia falar, não sabia nada, você só ouve outra língua todo tempo, gente diferente tentando cuidar de você, te manipular. E aquele frio terrível, meu filho nunca teve um surto daquele. E a partir daquele dia, a gente não foi mais para o médico. Eu fiquei 8 meses, eu falei, eu não vou mais para o hospital, vou tomar remédio, vai tomar na minha casa. Então, assim, não é tão simples você viver fora, né? A dinâmica de cada nação é diferente. E se sujeitar a esses protocolos, às vezes é muito doloroso para a gente. Então, é você exercitar uma fé e ser fortalecido na fraqueza e prosseguir por convicção, né? Não dá para a gente ter a utopia de que é tudo tão lindo. Não é. E passar essa segurança emocional para eles também, né? No meio de tantos altos e baixos e desafios. Assim, é muito prato, porque você nem imaginava que teria que equilibrar, né? Dentro de uma outra realidade completamente diferente. Não, e quando chega em casa, eu confesso a você que eu pensei, chegamos em casa, a bomba veio depois. Uhum. É isso que você falou, né? De repente você tem que ter um equilíbrio e pronto. Isso é muito importante, então, de novo, falar com essa sobriedade, com essa propriedade, porque são alguns anos, né? Na verdade, todos os anos de maternidade dentro Dinâmica dessa multicultural, é. dinâmica multicultural. E pensando em tudo isso, assim, que já aconteceu, e a Dani mãe hoje, assim, se você pudesse olhar no espelho agora e falar alguma coisa para a mãe que a Dani é hoje, o que você diria? Eu diria que ser mãe multicultural é um ato diário de fé, coragem, de, de entrega nas mãos de Deus, enquanto a gente navega pelas nuances da cultura e ensina os nossos filhos a crescer com raízes fortes que eles possam voar, para que eles possam voar. Muito bom. Ai, eu tô quase chorando aqui. Chora não, que você me lembra. E eu tenho outro desafio aí pela frente, que eu vou para outra cultura agora. Meu filho está falando assim, mamãe, Timo fala, mamãe, pega a mala, vamos voltar para onde a gente estava. Não, filho, a gente vai para outro lugar. Vamos agora? Ontem ele falou assim, mamãe, vamos?
Aí eu falei assim, vamos de navio. Eu falei, mamãe não quer de navio, vai demorar muito, filho. Ele, tá bom, você vai de avião. Eu, meu pai e meu irmão vamos de navio. É, ele já tá pedindo, vamos embora, mamãe, vamos embora. Mas é muito difícil. Por que você quer ir? Porque eu vou encontrar os meus amigos. Eu falei, os seus amigos não vão estar lá. Vão ser outros amigos agora. É muito doido, assim, né? Pensar nisso, mas ao mesmo tempo pensar que se você olha com sobriedade, com maturidade, vai juntando assim tudo, você consegue construir um caminho de estabilidade e de segurança, né? Para eles chegarem ao ponto de falar: Ó, mamãe, a mala tá lá em cima, vamos, vamos, vamos. Mesmo que seja ainda para uma outra situação, para outro contexto, o quanto isso também vai fazendo parte dele, acho que também fortalecendo, né? Tem tudo isso, mas é possível. Mas uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que pô, o que você foi falando me fez pensar muito nisso nas questões da maternidade, diferente do tipo de maternidade. Uma coisa nunca vai anular a outra. É difícil, caramba, mas é bom pra caramba. E Nossa, pode ser mais leve, mas não quer dizer que vai ser mais fácil. Acho que é a situação que mais traz paradoxo para a vida, né? é verdade. Um lado, outro. Você está ali no meio sendo tensionada e, tipo, é Dá. possível. Não, é uma das coisas mais, eu acho que mais fantásticas da nossa vida como mulher. É uma experiência ímpar. Você tem uma teoria que fala de que nós somos partes. Eu acho que essa partezinha que fica ali guardadinha enquanto a gente ainda não é mamãe, a gente tem ideia, eu gostaria de fazer. Mas quando você se torna mãe, essa caixinha que abre, ela é incrível, né? Você descobre coisas em você, capacidades, habilidades, que numa outra situação não seria igual, né? E um amor, que amor é esse, né? Com todas as dificuldades, desafios, olhar para os filhos da gente, ver eles caminhando é fantástico, né? É um presente, assim, de Deus mesmo. Ai, é muito bom escutar tudo isso de você e em pequenos momentos, em pequenos recortes, a gente pode tá perto, assim, de vocês. A gente tenta estar perto. Hoje a tecnologia ajuda bastante, assim, a Muito. gente entende que a geografia distancia, mas a gente também vai criando caminhos para ir fortalecendo essas raízes e ter uma rede de conexão assim, ó, que ultrapassa o continente, oceano, tudo, e para criar, né, também essa sensação de pertencimento, que a gente também tem uma história aí de amizade, de vida juntos, então idades parecidas dos filhos, É, mas apesar de não ver tanto, acho que as estratégias que a gente vai tentando trazer, ele fala dos amigos dele, tipo, ele tem mesmo o time de acho como amigos, e é muito bacana conseguir enxergar isso, né? Que tem a barreira geográfica, mas o jeitinho que a gente vai dando para imprimir essas coisas neles, né? De pertencimento, de grupo, de entender que eles podem construir isso, apesar da barreira geográfica. E obrigada por vocês darem esse presente para gente. Que primeiro foi a amizade de vocês, sem filhos, e agora vocês com filhos, fazendo parte da nossa vida aí também. a gente agradece também. Obrigada por esse tempo, essa oportunidade, esse desafio. Obrigada mesmo.